A gente vai voltar com o Lorival, voltar com a professora Fernanda Manhota e trazer mais um cientista político, pesquisador do tema, Vicente Ferraro. Ele é pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia, da USP, já nos ouve, já está aqui conosco. Eu aguardo ainda o Lorival para completar a nossa trinca. Então temos Fernanda Manhota, FAAP, professor da USP também aqui conosco, Vicente Ferraro. Professor, eu começo com o senhor. A gente viu agora uma fala, vou até aqui para o ladinho do senhor, a gente viu agora uma fala muito forte do presidente americano Joe Biden, fala que também deixou algumas lacunas, em especial pegando um termo aqui utilizado pela professora Fernanda Manhota, pelo que não disse, né, ao dizer que não estava pronto para falar sobre a China. O que o Ocidente sinalizou até agora de sanção certamente não fará Putin parar, o próprio Biden disse. Ele acha que isso vai levar tempo para produzir um efeito que desgaste tanto Putin a ponto dele ser apiado do poder ou ser obrigado a parar com a guerra para se manter. Mas a Ucrânia tem esse tempo? Olá, muito boa tarde. É uma grande incógnita em qual impacto que essas sanções vão ter. Há um grande histórico de diversos países que sofreram sanções econômicas e o impacto que elas tiveram no sistema político interno não foi muito sensível, né? Alguns casos emblemáticos, como a Coreia do Norte, o Irã, apesar da intenção ter sido impactar o regime político, isso acabou não acontecendo da maneira esperada pelo Ocidente, né? Ou seja, esses países, os regimes continuaram se sustentando. Obviamente, a Ucrânia ela conta com a ajuda do Ocidente, ela espera uma ajuda mais incisiva do Ocidente, mas o Ocidente não pode se envolver diretamente nessa questão, porque seria um atrito direto com a Rússia e é algo que quer ser evitado a qualquer custo, né? Ou seja, uma intervenção militar do Ocidente ali incorreria num atrito direto entre potências nucleares. Então, isso é completamente descartado. A Ucrânia só pode contar com ajuda de envios de armamentos e ajuda humanitária, ou seja, no momento, dificilmente essas sanções vão conseguir interromper Vladimir Putin, né? Como eu acabei de mencionar, sanções econômicas não interromperam o curso de outros regimes políticos e dificilmente elas vão parar o curso de Vladimir Putin. É interessante destacar que muitos analistas, a maioria dos analistas, eu mesmo cheguei a cogitar, isso era algo impensável, né? Mesmo no meio analítico, não se acreditava que Putin fosse incorrer nesses riscos. E ele mostrou que está disposto a pagar altos riscos, ou seja, está disposto a qualquer custo a seguir nessa empreitada. Eu quero seguir com a professora Fernanda Manhota, ainda falando, então, o professor deixa aqui o Vicente Ferraro, se você chegou agora, ele é pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia da USP, cientista político também. A professora Fernanda Manhota está aqui conosco, você já a conhece, ela é coordenadora de Relações Internacionais da FAAP. Professora, o Vicente nos deixa aqui com a ideia de que Putin está mostrando que está disposto a pagar um altíssimo preço. Ele, basicamente, ontem deu de ombros, disse que a Rússia está acostumada às sanções e que não vai ser isso, né? Hoje Biden foi além, resgatando aqui trechos do que ele falou. Ele disse o seguinte, né? Que a partir de agora a Rússia não vai poder negociar em dólar, não vai poder negociar em euro e não vai poder negociar em iene, o que faz com que ele classifique ali como a maior sanção econômica já vista na história. Ainda seguindo, né, o que eu perguntei ao professor, ao Vicente Ferraro, né? A Ucrânia tem o tempo para que essas sanções surtam efeito? Ele está tentando asfixiar a aristocracia russa, né? Cortando dinheiro, movimentação, acesso dos bilionários russos e também restringindo sobremaneira qualquer tipo de negociação que pode ser feita lá. Mas, de novo, Putin não está com cara de que vai recuar. Ele fez um ataque muito mais amplo do que se especulava até ontem, até o início da madrugada de hoje. É verdade, Dani. Algumas coisas. Em relação à Ucrânia, o cenário é desolador, porque, como nós temos sempre enfatizado, ela vai acabar dependendo de si mesma e de suprimentos que eventualmente cheguem do Ocidente, mas sem uma intervenção direta, porque os custos, como o Vicente falava antes, são muito elevados, são custos que incorreriam numa guerra de grandes proporções na Europa e que, evidentemente, ninguém deseja suscitar. Então, a Ucrânia está numa situação delicada. Eu até comentei mais cedo aqui que é curioso
curioso ver que no século XXI, em que a gente imaginava as guerras do futuro como sendo guerras tecnológicas, né, de repente se misturem com um cenário como aquele que nós vimos do próprio presidente ucraniano evocando pelas redes sociais e nos seus discursos a população que é capaz de manejar armas para defender o próprio país. Quer dizer, a gente está chegando realmente naquele cenário do que muitos chamam da guerra de guerrilha, né? Não vai ser apenas uma guerra de sofisticação tecnológica ou de recursos mais sofisticados. A gente está falando de um descontrole, uma convulsão social, o que é dramático. Em relação à questão das sanções, eu compartilhava também com o Lorival há pouco, que eu estive mais cedo falando com pessoas ligadas ao governo russo em Moscou, e quando eu questionei diretamente a respeito das sanções, a resposta foi: mas nós já sofremos sanções pelo menos desde 2014 e nem por isso nós deixamos de fazer o que era necessário. E quando eu insisti justamente nesse ponto das sanções, eu ouvi, olha, as sanções reais, aquelas que produziriam efeitos sistêmicos profundos, elas afetariam tanto a Rússia quanto aqueles próprios que as impõem. Ou seja, são os russos acreditando que se fosse para sancionar como manda o figurino e do que eles evidentemente sentiriam na própria pele, impactaria também Europa, Estados Unidos, e aí a gente está falando de aumento do preço do petróleo, de combustíveis, o aumento do preço dos alimentos, pressão inflacionária, além de toda a questão de abastecimento de energia. Não à toa que o pacote de Biden fala de tudo menos de energia. Então, riscos super calculados e diante, né, dessa situação nós vemos algumas contradições, Dani. Professor, vou voltar a falar com o Vicente, a gente vai nesse bate-bola aqui bem ágil para a gente ver se consegue cobrir os principais pontos, né? A Biden disse ali também, fez uma sinalização, né, muito forte de que vê Putin querendo avançar para além da Ucrânia. Né? O que ele quer é voltar à antiga União Soviética. Com isso, ele linka essa constatação com o aviso de que amanhã vai se reunir o G7, o pessoal da OTAN vai voltar a sentar e vai pensar em como reforçar a segurança em países que estão ali, que é o caso da Polônia, por exemplo, né? Estão nessa região de risco, se a gente tomar a premissa de Biden como verdadeira, né? Reforçar com bases da OTAN a segurança desses aliados. E aí Biden diz, né? Ele foi bem assertivo, eu vou resgatar aqui a fala dele 100%. Ele diz: os Estados Unidos vão responder com toda a força para defender seus aliados. Ou seja, né, a gente pode ter aí, Vicente, eu queria te ouvir sobre isso, um conflito longo e de expansão, de proporções ainda subestimado, embora já seja gravíssimo. Sim, certamente isso é algo que vai perdurar por muitos anos, né? Que talvez a gente veja, a gente tem um cenário semelhante ao da Guerra Fria, uma polarização entre diferentes blocos, com a diferença de que não há um conteúdo ideológico muito claro, como havia na Guerra Fria, a competição entre capitalismo e socialismo, né? Hoje a disputa não tem esse contexto ideológico, apesar de ter alguns teores ideológicos também, mas eu acho que não ficou claro quais países o Biden estava... Acho que a gente perdeu um pouquinho o contato com ele, mas eu vou ler aqui, olha, o que ele diz é o seguinte: a OTAN faz uma reunião de cúpula amanhã, diz o presidente dos Estados Unidos. E aí ele vem: nós vamos proteger os nossos aliados que estão na região. Os Estados Unidos da América vão defender seus aliados com toda a sua força. A OTAN está mais unida do que nunca. O que me parece é que ele restringe, porque mais adiante Biden retoma aquele lema, né, da OTAN: o ataque a um de nós é um ataque a todos nós. Sim, certamente. É interessante destacar que as repúblicas bálticas que pertenciam à União Soviética, Letônia, Estônia, Lituânia, hoje elas pertencem à OTAN. Então, no meu entender, Putin não se arriscaria a entrar num conflito direto com a OTAN, porque seria uma guerra mundial, seria uma guerra direta com os Estados Unidos,
com outras potências, com potências nucleares. Então, esses países, né, obviamente, eles estão preocupados, mas uma chance de um conflito direto ali seria muito remota, né? E mesmo também a Polônia, que era um país do bloco socialista no leste europeu, também é membro da OTAN, assim como a Romênia, assim como outros países que estão ali próximos às fronteiras russas. Mas é interessante destacar que essa questão toda, ela vai muito além do discurso que o Putin fala da OTAN. A OTAN certamente é um dos fatores. Desde a década de 90, a diplomacia russa contesta a expansão da OTAN, mas é evidente que essa não é a única questão envolvida, mesmo porque essa ação toda do Putin, que era voltada a expulsar a OTAN das fronteiras russas, ela tem o efeito contrário. Ela vai levar a uma presença ainda maior da OTAN nas fronteiras russas, uma presença ainda maior da OTAN ali, de presença militar da OTAN ali nos países que são membros da OTAN, que são próximos à fronteira russa, ali nos países bálticos, ali na Polônia. Então, obviamente, isso já deveria ter sido calculado pelo Kremlin. Então, é por isso que em diversas entrevistas eu estou reforçando que esse não é o único, a questão da OTAN, de longe, não é a única questão envolvida. Há questões ideológicas envolvidas, né? Putin tem uma visão. Desde 2021 ele contesta, né? Ano passado ele emitiu um artigo que ele contesta em diversos momentos a própria existência da OTAN, da Ucrânia como Estado independente, como as fronteiras, a delimitação de fronteiras que foi feita no período soviético. Ele fala que foi uma política étnica errática das autoridades soviéticas. Então ele contesta as fronteiras tanto que foram estabelecidas no período soviético, quanto as que prevaleceram logo após o fim da União Soviética. Ou seja, há uma discussão ideológica em torno da existência da Ucrânia também. Há também uma questão geopolítica. Desde os anos 2000, as chamadas revoluções coloridas levaram a uma contestação da hegemonia russa em diversos países. Recentemente, a gente viu na Bielorrússia, em Belarus, que o Putin deu uma resposta enfática ali, ajudando a conter os protestos, e no Cazaquistão também recentemente. E um último efeito é na própria política russa, né? Em 2014, a popularidade de Putin na questão da Crimeia deu um grande salto, ultrapassou de 85%. Então, esse impacto na sociedade russa também pode ser algo que Putin esteja mirando, né? Mas ainda é muito cedo saber qual é o impacto que a guerra na Ucrânia vai ter na sociedade russa, mesmo porque é um povo irmão, essa é uma guerra fratricida, corre o risco de ter um impacto negativo também. Não é descartável esse cenário. Eu vou vou fazer de novo aqui o papel de provocador e vou jogar para a professora Fernanda Manhota, porque assim, o Vicente Ferraro nos explica como Putin vem tecendo ao longo dos anos ofensivas, né, primeiro retóricas e tentando encontrar uma base aí ideológica para o que culmina na invasão classificada ali pela União Europeia e pelos Estados Unidos como imotivada, uma invasão sem qualquer base fática para que ela acontecesse, da Ucrânia, né? E aí eu pergunto para a professora Fernanda Manhota se, na visão dela, há esse verniz ideológico, de fato, né? O Putin questionando políticas ali da União Soviética quando ela vem ao fim, essa divisão que ele classificou no discurso dele como extremamente generosa. Ele diz, Lenin errou porque a União Soviética foi generosa, né, com países como a Ucrânia. A Ucrânia não é um país independente, se tornou uma marionete e virou um berço de neonazista e corrupto. Foi isso o que Putin quis dizer, deslegitimando a identidade ucraniana. Existe esse verniz ideológico ou trata-se de um autocrata que confortável há 20 anos no poder, tendo o controle do parlamento, o controle do judiciário e o apoio da elite russa, achou que um país do tamanho da Rússia, a maior potência em termos de ogivas nucleares do mundo, era pouco para alguém como ele. Quer deixar essa marca aí, ele que era um soldado, né, da KGB, quer deixar essa marca aí como homem que talvez faça a Rússia voltar ao seu período grande, digamos assim. Olha, Dani, acho que é um suco dessas duas coisas que você traz, uma mistura de fatores materiais, de fatores concretos, tangíveis, ligados a capacidades de poder e também aspectos ideacionais ligados a crenças, valores, visões de mundo e a criação de um legado, como você bem colocou agora. O presidente Putin já há algum tempo, como o Vicente falava, ele tem buscado reforçar
essa necessidade de uma restauração simbólica e material do que as pessoas usualmente conhecem como a Grande Mãe Rússia, né? Ele fala muito sobre a área natural de influência do que em algum momento foi o papel da União Soviética e da relevância que ele, enquanto líder, teria no sentido de resgatar esse momento em que a Rússia foi próspera, em que a Rússia foi reconhecida como um hegemon. Aliás, se a gente parar para pensar, o caso da Rússia é bem atípico, porque é um país que até outro dia se configurava, se apresentava como uma superpotência, de repente começou a ser tratado como uma potência declinante e de repente virou uma potência emergente, é um BRIC, né? Então, é um país de fato que convive com uma série de assimetrias. Além disso, existe muito mal resolvido do ponto de vista do tecido social da Rússia, isso que eles entendem como o fim da União Soviética. Eu estava falando antes sobre conversas que eu andei tendo com russos ligados ao governo, e eles falam muito repetidamente sobre o que eles consideram um fim artificial da União Soviética. Eles insistem na ideia de que o fim da União Soviética foi mais uma construção social promovida pelo Ocidente no momento em que a história permitiu assim, e que inclusive essa divisão de países, né, que se desmembraram e se emanciparam a partir da União Soviética teria tido patrocínio do Ocidente, mas segundo a visão russa, desrespeitando uma série de tradições, inclusive identitárias. Então não há dúvida, Dani, que nós temos aqui uma articulação de conveniência do presidente, conveniência da busca de poder incessante, conveniência da necessidade de manter a sua popularidade em alta, a busca por influência concreta militar e econômica, mas também uma série de sobreposições a respeito de quem é a Rússia e que lugar do mundo ela deveria ocupar, Dani.